hoje também aquela dupla. Ai, que delícia. Quando as meninas estão aqui, a gente escolhe sempre temas muito completos. A gente aproveita para fazer a pauta não só no assunto, mas também trazer uma gastronomia, uma culinária que vá atender às expectativas. E hoje, não, vocês não pedem por esperar. Tá um negócio espetacular de linda a nossa mesa. Mas vamos apresentar nossas meninas mais uma vez. Doutora Ana Priscila Sog, nossa endocrinologista. Bem-vinda. Obrigada, Carol, pelo convite. E a nossa NutriChef Gabi Esteves. Tudo bem, como Cá? vocês estão chiques. Bem-vindas. É para acompanhar você. Ai, como eu adoro quando vocês estão aqui. Agora, Gabi, eu faço questão, antes de contar o tema para todo mundo, que você fale da sua criação, porque isso aqui, os meninos já estão tudo babando. Olha que forma diferente de servir o hambúrguer. Cá, eu vim na onda aí do Smash Burger, né? Que é essa nova linha aí do hambúrguer mais fininho, que é super fácil de fazer. E uma alternativa para a gente servir, né? Assim, para fazer uma brincadeira, então, com vegetais, né? Buscando essa coisa de mais fibras, tudo. E o diferencial também é uma maionese proteica, que a gente pode pôr vários sabores, assim, que fica também divertido. Olha que linda que tá a mesa, gente. Ainda, a Fuzi ainda enfeitou com as folhas de couve. Aí você pode, no lugar do pão, tem um aqui que é o tomate, que é o meu clássico, né? A beterraba, a berinjela. Dá pra brincar, vai ser super legal. Daqui a pouquinho o Gabi conta todos os segredos dessa receita. Mas a gente começa, claro, no nosso tema. E o tema de hoje é: será que a gente tá prestando atenção aí no que o nosso corpo tá dizendo, né, doutora? O corpo avisa, o corpo dá alguns recados e a gente precisa estar atento. Exatamente, Carol. Muitas vezes a gente não está conectado com o nosso corpo e ele está mandando algumas mensagens há muito tempo e que a gente não repara no nosso dia a dia, na nossa correria, e a gente acaba acostumando como isso sendo normal. Ai, meu cabelo está caindo muito, e a gente até no preparo da pauta, a Gabi até falou, nossa, meu cabelo está caindo muito, e a gente vai, às vezes, numa farmácia, compra uma vitamina, mas a gente não vai entender o porquê que isso está acontecendo. Então, isso é muito bacana, a gente estar atento aos sinais, entender quais são esses pontos, para a gente não se acostumar com uma coisa ruim e que esteja fora do equilíbrio. Tá aí, você escolheu, vocês duas então vão linkar algumas situações que a gente pode perceber, enfim, no nosso dia a dia, que às vezes parece até coisa bem simples, sim, mas que já pode indicar um possível probleminha. Claro, gente, que assim, eu acho, antes até da gente começar a pauta, é importante a gente citar o seguinte. Como a gente não é da área médica, quem está do outro lado vai me entender, às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente já acha que aquilo está acontecendo e a gente já fica um pouquinho, né, ansioso, já dá assim uma questão de ficar um pouquinho apavorado, falando, nossa, e na verdade não é esse o intuito. Normalmente, muitas vezes, na grande maioria, as coisas são bem mais simples, não é verdade? Exatamente. Temos que ter um pouquinho dessa tranquilidade também, né, meninas? Ou também, Carol, de ter o cuidado de perceber uma coisa diferente e buscar o médico. O quanto Porque antes. ao mesmo tempo que normalmente não é nada, se for o quanto antes a gente descobrir, melhor vai ser. Sem dúvida. Né? Então... E às vezes esse nada, Carol, é uma alimentação incorreta, é um ritmo de vida mais acelerado, é uma noite mal dormida, que na verdade não é nada. Eu preciso olhar para isso e modificar. Então a gente não está falando aqui de doenças, nós estamos falando aqui de hábitos e comportamentos que o nosso corpo fala, olha, você está pegando pesado, você está pisando muito no acelerador, vamos modificar? E às vezes a gente vai deixando esses sinaizinhos, não quero, porque às vezes a gente não consegue. Mas eu acho que a ideia é olhar para isso e, quando for necessário, lógico, fazer uma avaliação. Sem dúvida. Tá aí. Vamos lá, olha o que as meninas destacaram primeiro na tela. Fadiga no final da tarde. Puxa vida. Quem nunca, né? Mas aí a gente vai caracterizar, de repente, algo que acontece com frequência. Exato, essa é uma queixa muito frequente no consultório, em que a pessoa fala, ai, olha, no finalzinho da tarde eu sempre estou mais cansada, não consigo me concentrar direito, não tenho energia para fazer um exercício físico que a gente recomenda tanto. Então, se isso realmente está muito intenso, ficar atento. Aí a Gabi vai falar um pouco mais da alimentação, mas a maior causa, além de uma alimentação inadequada, é uma qualidade do sono ruim.
Tá. E muitas vezes não é o tempo de sono, mas é também como está sendo essa qualidade, se é um sono superficial ou não, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas também ficar atentos a outros sintomas, como por exemplo, um hipotiroidismo, um problema de produção de cortisol na adrenal, que muitas vezes se caracterizam muito com essa fadiga no final da tarde. Tá. É o primeiro ponto. E aí o grande problema, que a gente já até conversou isso aqui no programa, que quando dá essa fadiga, muitas pessoas fazem o quê? Consomem exageradamente alimentos calóricos, doces, carboidratos, para tentar ter energia para dar conta do resto do dia, né? Exato. Então, às vezes assim, você vai causar um outro problema no final do seu dia, por conta de uma noite aí mal dormida. Então, talvez isso não seja uma solução. Assim, estou cansado. Não, de forma nenhuma. Deve ter faltado um pouco de açúcarzinho ali no meu dia. Não é bem assim. E o pior ainda, porque às vezes com esse excesso de carboidrato, às vezes eu vou liberar muita insulina. E a insulina é um hormônio que, lógico, ele vai dar conta da digestão e desse carboidrato, mas ele também causa um cansaço, ele causa uma sonolência. Então, de repente, não é bacana. Tá bom? Então, assim, ao contrário, tem que entrar caloria, mas sem carboidrato. Não, agora explicando a tecnologia, porque agora a nossa ficha toda é aqui. E aí, de vez em quando, essa nossa amiga, Siri, ela aparece. Tenho que deixá-la desligada. Vamos pro próximo, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público e vocês, claro, do outro lado vão se identificando com essas questões. Então, vamos para o empachamento, aquela situação que a pessoa tá ali, não sabe, às vezes nem comeu tanto, né? Mas algo causou problema. Sim. Exatamente. E muitas vezes, Carol, é por má alimentação, por um crescimento bacteriano desordenado, ou falta de microbioma intestinal. Às vezes a gente tem uma deficiência tão prolongada desses lactobacilos que acaba atrapalhando toda a produção enzimática. Então a gente tem dificuldade em produzir enzima para digestão. Tá. E daí toma antiácido, toma medicamento para diminuir a acidez. Então cada vez vai piorando mais e esse alimento simplesmente não digere, né, Pri? Exatamente. E o que a gente tem que entender é que assim, puxa, fui num almoço de domingo, comi muito mais do que eu tô acostumada e me senti empachada. Será que eu tenho algum problema? Não. Realmente, o problema, não é que foi um problema, mas a gente sabia que essa refeição poderia ter um efeito maior no nosso corpo. Tá. Mas o que me chama a atenção é que às vezes eu recebo um paciente no consultório que fala assim, comi um feijão, comi uma lentilha, comi a couve. E aí eu me senti mal. Olha, que coisa mais natural, que alimento mais nutritivo, a couve, o feijão, né? E mesmo assim ela tem uma sensação de mal-estar, com excesso de flatulência, com excesso de empachamento. Então tem alguma coisa que está errada. E que foi o que a Gabi falou. Será que, na verdade, essas situações com alimentos normais, naturais e saudáveis que estejam causando mal-estar, pode ser uma desbiose intestinal, um supercrescimento bacteriano, que é quando a gente tem muita bactéria que está fazendo essa fermentação. E o mais importante é que a gente tem tratamentos específicos. Então, ou seja, além de manter uma alimentação saudável, às vezes a gente tem que usar um antibiótico inicialmente, ou, na verdade, usar um lactobacilos. Mas o importante é entender que isso não é normal. Não vamos se acostumar com essa situação e, de repente, procurar uma modificação nesse caso desse empachamento, né? E quantas pessoas que chegam no consultório, né, Pri, que assim, eu não como feijão já faz uns 10 anos, imagina, porque nem se eu como, eu passo... Então, assim, né, então você tirou um alimento super nutritivo do seu dia a dia há 10 anos, mas você não viu o porquê, né? Exato. Então, o quanto é importante. Agora, até pensando nessa questão, vou usar esse tema do empachamento e tal, porque é algo muito comum. Frequente. E principalmente quando a gente fala aí das mulheres, quando a gente fala do momento até hormonal que a gente está, né? Vão ter momentos ali que a gente vai ter uma distensão abdominal até maior por causa dessa questão hormonal. Qual que é, assim, a forma de abordagem? Então, como é que vai ser rastreado tudo isso? Hoje, vocês acreditam que com esses testes a mais que a gente tenha, de até alergias alimentares ou mesmo das intolerâncias, isso tudo tem que ser colocado nesse primeiro momento já para descartar muita coisa? Eu acho que o primeiro ponto, depois a Gabi pode falar um pouco da experiência dela, é assim, entender qual é o sintoma.
Porque tem gente que tem queimação, tem gente que tem uma sensação de refluxo, tem gente que tem uma sensação de empachamento, tem gente que tem flatulência. Então, dependendo daquilo que você traz para o consultório, a gente vai pensar numa causa para conseguir dar esse suporte. Tá. Além disso, tem pessoas que realmente, por mais que seja muito bom o alimento, não vão tolerar. Então, tudo bem, tem tantas coisas saudáveis, a gente tira, mas tem gente que é intolerante a quase tudo que é saudável. Então, esses testes que vão trazer, primeiro, tem testes de intolerância, tem testes de alergia, tem testes de supercrescimento bacteriano. Então, o teste de hidrogênio consegue me avaliar se eu tenho excesso de bactéria. Então, para cada um desses sintomas, eu vou falar o seguinte, olha, então para você é bacana esse teste de intolerância. Por quê? Porque quando eu como tal e tal alimento, eu tenho um mal-estar, eu fico inflamado, eu tenho coceira, eu também me sinto mais cansada. Vamos olhar. Puxa, não, na verdade é muita flatulência. De repente, esse do supercrescimento bacteriano, o teste de hidrogênio, ele é melhor. Então, a gente vai direcionar. O que você acha, Gabi? De acordo com a queixa. E muitas vezes nós trabalhamos iguais. Só do ouvir a queixa daquele paciente, você já mata. E daí você consegue já um bom tratamento. Eu acho que se a pessoa tiver a disponibilidade de fazer alguns exames, claro, isso vai trazer uma racionalização. Ela, na verdade, vai se sentir mais segura nessa condução da alimentação dela. Mas se não for possível, por exemplo, financeiramente, alguma coisa assim, porque são testes ainda caros. Mais caros. Né? Eu acho que a gente consegue sim, com esse olhar e com esse ouvido, né, essa atenção ao paciente, direcionar algo bacana. Tá. Vamos começar com a nossa receitinha, Gabi. Vamos! Gláucia já pediu para começarmos com essa maionese proteica, que o papo tá muito bom. Vocês vão mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV. E olha que ideia muito legal. Eu achei também bacana para criançada, né? Claro! Porque eles gostam e é uma... E cada um monta com o que quer, né? Uma ideia diferente para eles também comerem mais legumes. Ali tem até com batata doce? É. Ah, gente, ficou muito legal, isso adorei. E bem colorido, né? Bem chamativo para as crianças. Isso, não, e várias camadas, não é que assim, é um negócio, né, o sanduíche, não, olha lá, se aqui tem 3, 4 camadas, gente, tá? Vamos para os ingredientes da nossa maionese proteica, olha lá. A gente vai usar de meia a 1 unidade daquele iogurte natural, 4 ovos cozidos, 3 dentes de alho, sal a gosto, sumo de meio limão e o wasabi também a gosto. Nossa, que delícia! Vamos lá. Vamos lá. Carol, essa maionese a gente pode fazer em liquidificador, processador ou mixer. Tá. O mixer a gente vai usar menos iogurte, ele vai ficar uma consistência um pouco mais densa. Liquidificador a gente deixa um pouco mais líquido até pra gente conseguir bater. Tá bom. A base dela são os ovos, iogurte, o alho e limão. Daí eu trouxe para vocês provarem. No final eu coloquei uma pimentinha dedo de moça. Tá. Então ficou uma maionese de dedo de moça. Tá. Coloquei em uma salsinha, ficou sabor salsinha. Na outra eu coloquei picles. E assim vai brincando. O que é legal? É super natural, não tem nenhum corante, conservante, tudo aquilo que a gente sabe. E o que eu pensei nessa receita, por que tem a ver com a nossa pauta, é assim, o quanto é importante nós sentirmos e ouvirmos o nosso corpo. E o quanto, Carol, ultimamente a comida tem sido tão veneno pra gente, né? A gente tem usado a comida muito como uma forma assim de punição, ou assim, eu vou começar uma dieta, sabe? Não é assim, Entendi. Olha, eu vou me alimentar melhor, eu vou, né? Então, o objetivo desse sanduíche é assim, você comer ele com um talher, saboreando, colocando os sabores dos temperos, sabe, assim, com a família. Tem uma criança que não come nada disso, que quer o pão, põe o pão, tudo bem, mas é o curtir, é o ouvir o corpo agradecendo por essa refeição. O quanto a gente pode modificar, então, no momento que a gente quer algo que o tradicional não nos traria nenhum benefício, a gente transforma com o mesmo alimento. Então vai ser hambúrguer, vai ter essa brincadeira, tá super lindo, a mesa maravilhosa,
só que vai trazer benefício, porque você vai dar Sim. todas as dicas, inclusive da carne, que você vai ensinar a fazer o hambúrguer, né? Sim. Daqui a pouco, gente. Que é Super facílimo. legal. Agora, essa maionese eu achei fantástica. Então vamos lá, vou colocar primeiro o iogurte, para ficar mais fácil de bater. Daí eu coloco os dentinhos de alho. Os alhos, Carol, eu coloco 1 minutinho no micro-ondas para ele ficar um pouco mais adocicado, para ficar mais fácil de tirar a casca, tá? E ele não ficar aquele ardido muito forte, tá ok? E os ovos. Vamos lá. Sobe o som. Prontinho, Cá. Só isso. Daí a gente vai colocar um pouquinho de sal. Esse, então, ficou sabor... Você vai colocar o wasabi. Vou colocar o wasabi porque eu sei que vocês duas gostam Nossa, e eu e também. fica diferente, né? Gostei da ideia. A Gabi, gente, falo pra ela, quando que vai ter o restaurante? Porque, ó, é muita coisa. Maionese pronta, Cá. Só deixar na geladeira até o horário da gente servir para ela ficar mais grossinha e geladinha, ficar gostosa. A gente vai pra esse tema. Vamos ver se você se identifica. Sonolência após o almoço, doutora. Então, isso também é algo muito frequente. E o que eu acho que é importante a gente falar que nem no empachamento. Puxa, fui no final de semana que eu comi uma quantidade de massa, carboidrato, doce maior. E aí tive uma sonolência após o almoço. A gente sabe que foi desse excesso que a gente teve na refeição. Mas existem pessoas que têm sonolência todos os dias depois do almoço. Então, isso piora a sua, a sua performance no trabalho, o quanto ela consegue, né, se concentrar, essa parte cognitiva. E muitas vezes isso pode ser uma rápida absorção de glicose. Então, muitas vezes tem pessoas que não são diabéticas ou pré-diabéticas, mas simplesmente absorvem a glicose muito rápida no intestino, fazem um pico de insulina e tem esse quadro de sonolência. Qual que é o problema? Esse pico de glicemia a longo prazo não é tão interessante. Entendi. Porque aí sim eu posso aumentar um risco de diabetes, eu posso aumentar um risco de resistência insulínica. Então, a hepática, né, Pri? Exatamente. E aí esses pacientes, né, essas pessoas que têm isso frequentemente, podem, né, através de várias medidas, evitar esse quadro, né, Gabi? Principalmente uma refeição dessa é maravilhosa, né? Então, quando a gente fala de aumentar o consumo de fibras nas refeições, então não só reduzir o carboidrato, mas aumentar fibras, além de ter bastante saciedade, a gente consegue prolongar a utilização desse carboidrato e a produção dessa insulina para não ter esse pico e dar esse mal-estar tão grande pós-refeição. Entendi. Todo mundo colocar fibra é saudável, mas essas pessoas que têm sonolência, na verdade, é até uma indicação para melhorar a sua qualidade de vida, evitar futuras doenças, mas também melhorar esse momento pós-almoço, em que a gente às vezes cai tanto e piora a nossa qualidade de vida. Sem dúvida, cai rendimento, né? Exatamente. E claro, aqui a gente está falando assim, todo mundo, acredito que num pós-refeição, o corpo precisa fazer digestão e tudo mais, tá tudo voltado para isso, né, gente? Assim, vai dar uma molezinha, mas o que não significa uma incapacidade. Tem paciente que bate carro, Exato. Né? Grave, dormir, né, Gabi, bate que o carro, realmente não consegue ficar ali com, né, E eu acordado. acho que isso é bem bacana. Como todo mundo acaba tendo um downzinho para fazer a digestão, a gente considera isso normal. É normal, mas até um limite. Então, algumas pessoas têm um quadro clínico excessivo. E quando isso acontece, eu acho que precisa dessa avaliação justamente para dar esse suporte. Perfeito. Já tem perguntinha? Daqui a pouquinho, então, ingredientes na tela para a gente continuar com o Smash Burger, porque vamos passar muito bem, obrigada. E você aí também, olha que dica bacana para o seu sanduíche. A gente vai usar 100 gramas de carne bovina moída, 1 colher de café de manteiga ghee, sal e pimenta do reino a gosto. Acabou.
Cá, quero fazer com frango, faça. Quero fazer com grão de bico, com o que você quiser, não tem problema, tá? Essa medida de 100 gramas de carne moída, eu trouxe para vocês o patinho moído, vai dar 123 calorias, desculpa, Sério? de carne. Você põe mais 15 de vegetal, nada. Gente, come tá? super bem, né? Ó, Super esse bem. de tomate, assim, ele tá assim num... É o que eu vou fazer para vocês, Num tete a tete tá? aqui, né, Ju? Gente, mas é impressionante que eu não posso ver o bendito tomate. Que coisa, né? E como a Gabi falou, né? De sentir o nosso corpo e da gente sentir a comida. Eu tô me sentindo aqui numa degustação. Eu também. Né? Sabe quando a gente vai naqueles restaurantes, um molho, outro molho? Então é Isso. sentir também a comida, né, Gabi? E aí você usa a ghee pra grelhar. Porque é o seguinte, o grande tchan do smash é você ter uma carne com gordura, Tá. que ela cria aquela crosta por conta da reação de Maillard. Tá. Como a gente vai fazer um light, né, com menos gordura e tal, então eu coloco um pouquinho assim da manteiga, deixo a frigideira bem quente e daí nós vamos pegar bolinhas assim, ó, da carne pequenininhas. Então, normalmente eu faço 2 de 50 gramas. Tá. Ó, ouve o barulhinho. E daí a gente pega uma espátula que pode ser assim, ou pode ser aquelas de ferro mesmo, de prensar. Tá. Ah lá, e a Toninho. gente faz, ó. Toninho vai mostrar lá. Vem, Toninho. Você aperta... Aí sim, hein, meninos? E você não temperou com nada. As Nada. bolinhas estão... A Nada. carne fez bolinha, deu a liga. Só aquilo. Daí, cá, a gente deixa assim um pouquinho, que ela vai formar essa crostinha que eu falei pra vocês, que é essa reação de Maillard. Depois que fez, vocês viram. E só de um lado a gente vai colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Só. Fica perfeita. Senão ela fica seca, Entendi. tá? Assim é um jeito de manter a gordurinha, a umidade, né? Ó. Assim ela fica suculenta. E a Ai, gente cheirinho bom. já coloca aqui. Essa hora, vamos combinar. Ah lá, o tomatinho. O tomate, Gabi, já te pergunto, tá tudo cru. Então, quando a gente coloca aqui os legumes, você grelhou o quê? A berinjela? A berinjela, a batata doce, eu coloquei ela pra cozinhar e dei uma grelhadinha. Tá. Pode fazer com pepino, tá? Pode fazer com abobrinha, com pimentão. Ficou muito bonito. Vocês viram que esse aqui de couve, ó, é a couve em volta também, assim, ó, da carne. Ah, gente, tá super legal. Não dá pra negar, dá pra E ser sem feliz. segredo, você vê como é simples? Então dá pra assim, tá cozinhando, conversando, montando, né, a família junto. Pode pôr queijo, se não quiser não coloca. Vocês querem Adorei. queijo? Pode. Já Quer queijo, Glaucia? Quer queijo, Saulito? Vambora derreter o queijinho, Gabi. Então vamos. Fica bonito no vídeo. Vamos colocar a Então perguntinha. vamos. Chegou a perguntinha pra você da maionese, olha. Obrigada, Lu. Beijo. Quanto tempo dura essa maionese na geladeira? Olha, Lu, como é uma coisa super fresca, sem conservante, sem nada, eu recomendo no máximo 3 dias, tá? Tá. Apesar do ovo ser cozido, tudo, mas eu acho que não é uma coisa pra gente deixar não no dia a dia, deixar lá pronto não, tá? E se quiser fazer salada de batata, colocar isso, tudo, delícia, né? Ah lá, e o queijinho, ó. Maravilhoso. Gabi, vou lá e já volto. Então, doutora, Vai lá, também querida. vão mandando mensagens no @VocêBonitaTV. Tem várias perguntinhas, daqui a pouquinho a gente começa aí uma a uma pra gente tirar todas as dúvidas. E tem mais temas também que a gente tem que estar atento. Eu gostei dessa proposta de começar a segunda-feira assim, porque às vezes a gente deixa esses momentos e essas coisas muito gostosas só pro final de semana. E vocês me conhecem, né? Que eu sou aquela que fala assim, a vida não é só no final de semana. A Sim. vida é todo dia. Exatamente. Por que não? A vida é pra ser vivida. Obrigada, diretor. Então, por que não na segunda-feira essa brincadeira, só que de uma forma saudável? Ué. Porque aqui é um jeito ainda de colocar todos os legumes. Você não precisa preparar nem a salada. Não é? A salada já tá aqui no nosso sanduíche. Cheirinho tá bom aqui. Vou contar um negócio pra vocês, viu?
Segunda-feira animada, né, doutora? Né, Gabi? Olha lá, ainda vem, ó, com o queijinho por cima. Agora eu vou experimentar a maionese, o palito. Parabéns. Pra ficar fácil pra cortar, né? Não, você arrasou, olha só. E ainda, vamos pensar que essa parte toda da feira, do hortifruti, ainda é o que a gente tem no valor menor do que tantas outras coisas. Como você disse, não quero usar carne vermelha, pode usar o frango, sim, que tá tudo certo. Exatamente. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Mari, obrigada, um beijo pra você. Posso congelar a carne do hambúrguer? Dura quanto tempo congelado? Pode, Mari, se você quiser fazer essas bolinhas já de 50 gramas e deixar tudo congeladinho, isso é uma 3 boa. meses já tranquilo. O dia 90 dias, tranquilo, porque não tem tempero, não tem nada, né? Então deixa já em bolinha, aí você vai tirando as bolinhas. Olha que fácil. Muito bom. Vamos pro próximo tema. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público e a gente já vai experimentar, hein? Perda de peso não intencional. Isso é uma questão que a gente não para pensar. Tem muita gente que até acha que pode ser positivo, no entanto, não é bem assim. E a gente colocou esse tema até, Carol, porque no dia que a gente estava preparando a pauta, atendi uma paciente no consultório exatamente assim. Assim, lógico que a gente sempre está buscando saúde, mas quando a gente perde peso, se sente mais bonita e se sente melhor mesmo. Mas às vezes essa perda de peso ela não é compatível. Então, conversando um pouco, né, com o paciente, ou quando você olha para sua alimentação, não existe um milagre. Então, se eu estou comendo muito, não estou fazendo exercício e assim mesmo eu estou perdendo peso, alguma coisa deve estar acontecendo. Será que, na verdade, é uma sobrecarga de trabalho? Será que, na verdade, eu tenho algum problema hormonal, como um hipertireoidismo, como um diabetes, ou muitas vezes doenças inflamatórias? E é isso que eu quero trazer de dica e de orientação para você que está acompanhando a gente. Então, muitas vezes a gente sempre pensa, né, no hipertireoidismo, faz o TSH, olha, vem normal. Mas também é muito importante a gente estar atento para doenças inflamatórias. Então, por exemplo, uma artrite reumatoide, um lúpus ou outras doenças autoimunes em que aumenta muito o PCR, que é aquela proteína C reativa. Então, esses estados inflamatórios ou infecciosos, eles são muito hipermetabólicos. Então, o nosso corpo utiliza muita caloria e a gente acaba perdendo peso, né, Gabi? Exatamente. Então, assim, por mais que as pessoas queiram perder peso e por num certo momento, ai, que bom, não estou fazendo nada e está tudo bem, não está tudo bem. É estranho. Então, a gente realmente buscar aí a causa de uma modificação tão brusca sem nenhuma causa aparente, né? Isso quando as pessoas estão fazendo refeições, então, tá tudo normal, comendo, e notam que teve uma perda de peso. Porque também existem alguns problemas que podem diminuir o apetite. Isso também pode acontecer. Exatamente. Acho que assim, qualquer mudança corporal não programada, seja você ganhar, também estou comendo super normal, e eu começo a ganhar peso, opa, peraí, tem algum problema. Tá. Ou estou perdendo peso, também. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, que foi o que a Gabi, colocou, de você prestar atenção no seu corpo. Então, se eu estou me alimentando em excesso e eu sei que eu estou comendo, às vezes, por um quadro de ansiedade, é lógico que eu vou procurar uma ajuda profissional, mas a gente está vendo o motivo ali do ganho de peso. Ou eu comecei a fazer uma dieta, entrei na academia, estou fazendo mais exercício. Tudo bem, eu estou me propondo a perder peso. Agora, eu não estou fazendo nada e meu corpo começa ou a ganhar ou a perder. Vamos ficar atento, vamos pedir uma avaliação, vamos ir no profissional. É que às vezes quando a gente ganha peso, isso incomoda a gente. Então a gente procura a avaliação do profissional. Sim. Mas quando a gente perde peso, a gente fica muito feliz. Fala assim, aí a gente vai passear, né? Entendi. Então eu acho que na verdade, é muito importante a gente ter um cuidado com a alimentação, mas também ficar atento. Peraí, isso não está proporcional. Deixa eu olhar se está tudo bem. Tá bom? Muito bom. Tá uma delícia. Eu vou experimentar. Vamos falar a verdade. É uma degustação de maionese. Vocês viram que a Gabi fez questão de nos servir. Então tem 3 tipos de maionese aqui. E aí em casa você pode criar a sua e depois manda pra gente também, que a gente vai adorar compartilhar. Ó, essa é a de salsinha, né? Salsinha. Que eu já vou experimentar. Mas a gente vai para esse próximo tema. Olha lá que bonitas, uma a uma. Essa então é a de pimenta. Tá bonito isso, hein? E eu coloquei picles em uma delas. Até pensando na questão de ser fermentado, de ajudar em microbiota intestinal, né? Então tem
essa pegada também de diminuir a inflamação e tudo que a gente está conversando. Eu acho que só falta um convite para ela ter uma sócia, gente. Mas aí a gente vai disputar. A gente vai disputar, né, Pri? Porque, gente, degustação de maionese saudável. Como assim? Isso é demais. Próximo tema na tela, olha lá. Acantose nigricans. Falei até devagarinho, porque a gente tem imagens, inclusive, para mostrar. E a doutora vai nos explicar o que seria. Então, é também muito frequente a gente receber no consultório, acho que a Gabi também vai complementar, pacientes que têm, muitas vezes, essa acantose na região do pescoço, na região da axila, nas regiões de dobras, há muitos anos. E como isso vai aparecendo muito leve no começo e vai aumentando aos poucos, a pessoa considera aquilo como sendo normal. Muitos adolescentes, né, que a gente apresenta essa acantose. Então, na verdade, né, essa modificação da pele, ela acontece quando os níveis de insulina estão mais elevados. Quando a gente tem um quadro de resistência insulínica, geralmente ocasionado pelo excesso de peso ou gordura abdominal, esteatose hepática, gordura no fígado. E aí a gente tem essa mudança da coloração da pele. Sério? Que deve ser sempre acompanhada, não porque a mudança da pele vai causar algum problema para a pele, não tem alteração cutânea. Lógico, às vezes a gente pode se incomodar com a questão da imagem, mas não é esse o problema. O problema é que está por trás disso, que é justamente essa resistência insulínica, que é o começo de uma história para um pré-diabetes ou diabetes, né, Gabi? Sim, é a diabetes batendo na porta, né? E muitas pessoas realmente não têm esse conhecimento e não se atentam a essa modificação. Então, E onde pode ocorrer, então? normalmente em dobras, axila, nos pescoços, na virilha. E não é incomum, às vezes, algumas mães virem no consultório e falar: ai, doutora, eu já falei para ele lavar direito, achando que às vezes é até uma questão de sujeira, porque assim, às vezes é garoto, adolescente, né? Sim. Às vezes a higiene, né? É aquela fase da rebeldia. E não, a gente tem que estar atento para o nosso corpo. E é lógico que nas crianças também, por quê? Porque no adulto, às vezes o nosso pâncreas, como ele já tem uma certa idade, eu não consigo produzir níveis tão altos de insulina, porque já é um pâncreas, né, que é o órgão que produz. Exatamente, desgastado. Então ele aumenta um pouco a insulina, mas não tanto. Agora, em pessoas jovens, adulto jovem, adolescente, criança, é um pâncreas novinho. Então, se ele precisar produzir 40, 50 de insulina em jejum, ele consegue produzir. E aí é quando a gente tem essa mudança, né? E o que a gente pode fazer, Gabi, para poder... Cá, sem dúvida, a gente precisa daquelas mudanças alimentares que a gente tanto conversa aqui. De tentar diminuir o máximo possível dos industrializados, de colocar bastante vegetais. Não precisa excluir frutas, é só realmente comer uma por vez, a gente ter esse cuidado, né? E colocar fibra. Eu acho que tudo que a gente trouxe aqui, né, Pri, se eu pudesse resumir numa questão alimentar, seria: aumentem o consumo de fibras. É o que está mais barato no mercado e é o que mais vai ajudar em todas as nossas condições. Na questão de ansiedade, de sono ruim, de diabetes, de sonolência, de melhorar a digestão. Então, eu acho que se a gente... se eu tivesse que escolher uma orientação, seria essa: aumentem fibra. Pode ser cozido, pode ser grelhado, pode ser assado, do jeito que vocês acharem melhor. Que é esse nosso visual. Grupo lindo aqui, né? De tudo que você trouxe, de legumes, ó, da couve. Fantástico. E quando tiver, né, essa acantose, né, ou vocês suspeitarem disso em casa por causa dessa coloração mais escura das dobras, pescoço, eu acho que é muito importante ter um profissional acompanhando. Que seja um médico, que seja uma nutricionista, porque a gente já chegou num ponto em que a gente teve um excesso significativo dessa resistência insulínica ou desse peso. Lógico que a gente pode tentar sozinho sempre, mas essa orientação de muitas vezes não só alimentação, às vezes é necessário também algumas medicações, dependendo de cada caso, para, na verdade, acompanhar nesse processo de modificação dessa resistência e desse quadro inflamatório. Perfeito. Vamos para mais um tema. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Acne na mulher adulta. Esse aí também, né? Quem nunca? Aí é o certificado da má alimentação. Jura? Não dá para esconder, né? Tá diretamente ligado mesmo. A questão hormonal também pode estar. Mas normalmente, cá, por uma microbiota intestinal em total desequilíbrio, que causa essa hiperpermeabilidade e aí acaba aumentando muito a inflamação e é uma forma aí de que mostra na cara.
tá muito inflamado, Ela né? grita. Assim, mulheres com ovário policístico, elas podem ter essa acne na vida adulta? Podem. Mas geralmente elas já apresentam isso desde o adulto jovem. Elas, na verdade, já sabem desse diagnóstico, elas já começam com acne desde a adolescência. Existem questões hormonais que podem acontecer na vida adulta? Podem. Por exemplo, como uma endometriose ou outros pontos, mas que ele vai vir além da acne com outros sintomas, que a gente também vai ficar atento, às vezes não só atento, mas desconfortável, como o quadro de dor. Tá. Agora, só a acne, lógico que a gente vai olhar esses hormônios, mas geralmente, em via de regra, ou é um tabagismo, ou, por exemplo, é uma qualidade do sono ruim, ou a questão da alimentação, que a Gabi acabou de falar. Excesso de álcool e açúcar é o principal. Que é o que alimenta muitas vezes. E é um sinal que o nosso corpo está trazendo. Então, às vezes apareceu a acne, quem a gente procura? O dermato. É lógico que ele vai orientar para a gente todo um skincare, uma melhora do quadro, mas, de novo, a gente não está trabalhando a causa. Então, opa, peraí, essa acne apareceu por quê? Sim. Vamos dar uma olhada, vamos de repente ver se tem um motivo, como o quadro intestinal que a Gabi trouxe, mas também, a gente, lógico, que vai cuidar do skincare também. Mas a gente também pode tratar, porque senão, quando eu paro o skincare, muitas vezes ela vai voltar. Então, eu tenho que manter esse quadro recorrente, enquanto a gente podia, de repente, tratar a causa base. Muito bom. Tem um último tema e perguntinhas do público. Olha lá. Micção durante a noite pode ser um problema? Então, esse é um tema que eu adoro, porque a primeira pergunta, quando eu pergunto, como está o seu sono? Tá ótimo. E o paciente responde exatamente isso. Eu Tá deito e durmo, tá ótimo. Mas você acorda à noite? Acordo. Mas para ir ao banheiro. Tipo então, normal. assim, tá, quantas vezes? Uma, duas vezes. Eu falo, caramba. Então, muitas vezes a gente tem que entender que não é normal acordar durante a noite. A nossa bexiga, ela tem uma complacência para conseguir armazenar essa quantidade, né, de volume urinário até o dia seguinte. Então, se eu estou despertando para ir ao banheiro, para ter esse quadro de micção, 3 pontos são importantes. Ou eu estou muito ansiosa, e aí essa minha bexiga, às vezes ela está hipertônica, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Ou muitas vezes eu estou bebendo muito líquido num horário que não é tão recomendado, e aí eu acho que a Gabi pode falar um pouco para a gente sobre isso, mas o quadro mais frequente é um sono superficial. Então, o que acontece? Eu estou com um ritmo agitado, ou estou mais ansiosa, ou também com a idade passando, o nosso sono superficializa, e aí eu desperto. Quando eu desperto, eu percebo que eu estou com vontade de ir ao banheiro. Então, eu vou. O problema não é a micção em si, mas é esse sono superficial que às vezes faz que no dia seguinte eu me sinta mais cansada, que não foi reparador, né, Gabi? Sem dúvida. E a questão mais comum, assim, alimentar, é quando a gente come um volume muito grande de proteína animal durante a noite. Então, principalmente carne vermelha, tal, muito perto da hora de dormir. E muitas pessoas também vegetais crus. Porque como ele demora muito para a gente conseguir fazer a digestão e realmente, assim, dá essa saciedade, demora para sair do estômago e para o intestino, muitas vezes na hora da gente deitar, o nosso corpo está tentando fazer a digestão daquela fibra. Então, nessas pessoas, a gente orienta a comer vegetais cozidos. Então, por exemplo, um hambúrguer de frango com a berinjela seria ótimo para a noite. Ou colocar só um caprese, vamos dizer assim, né? Um hambúrguer caprese, só com mussarela, manjericão, tal, sem a carne ou o frango. Porque daí a digestão fica mais tranquila, esse sono fica um pouco melhor. Fora tudo que a gente já falou, né, Pri? Alimentos ricos em triptofano, aveia, né? Tudo isso que a gente pode fazer para melhorar também. E quando não for possível, o médico vai ajudar mais ainda com uma medicação, se for necessário. Disse tudo, mas muito legal esse alerta. A gente não para pensar nisso tudo, então, importante, né? Uma coisa tão básica. Tomei um chazinho. Exato, a gente considera como sendo normal. E aí, o que fica, né, a dica para o pessoal que está assistindo a gente? Primeiro, quando você acorda à noite, é um volume muito grande ou é só um pouquinho? Se é só um pouquinho, a gente precisa ver essa superficialização do sono, avaliar se você não está ficando cansado no dia seguinte. Não, é uma quantidade muito grande. De repente, essas medidas que a Gabi trouxe, de evitar um pouco a ingesta líquida, né, depois das 19 horas, puxar esse jantar um pouquinho mais, né, para as 18, 19 horas, para ter esse tempo de digestão, também vale muito a pena. Muito bom. Vamos fechar com perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Gustavo, querido. Um beijo pra você. Não respeitar o cansaço do nosso corpo pode aumentar ainda mais o nosso nível de estresse?
1, 2, 3. Sim. Porque assim, o que é muito importante a gente entender? A gente tem falado muito dessa síndrome do burnout, né? Que a gente já está cansado, aí a gente coloca mais atividade, não respeita esse cansaço, não respeita essa fadiga, essa sonolência, e a gente vai ficando mais irritado com a diminuição da nossa performance. E aí aquilo vai somando, exatamente, mais industrializado, mais inflamação, mais cansaço. Vai. Até um ponto que muitas vezes o nosso corpo acena com uma bandeirinha e fala, olha, dei, não consigo mais. Então esses sinais são para que justamente a gente olhe e não chegue nesse ponto, para que a gente pare antes, né, Gabi? Sem dúvida. Eu acho que assim, Cá, sempre que a gente traz as pautas aqui, é sempre pensando de como nossa vida vai ser mais longa, mas com qualidade, né? Então, todos esses pontos que a gente fala é para viver melhor e mais tempo e mais feliz e com saúde. É isso mesmo. Então, ir prestando atenção nesses pontos para trazendo coisas só positivas para a vida. Muito bom. E se reconectar com o nosso corpo, né? Então a gente fala muito sobre se reconectar com a alimentação. Eu acho que hoje a proposta é a gente se reconectar com a gente mesmo. Tá a gente olhar pra gente. E tá muito maravilhoso. Dá pra fechar com mais uma, Glaucia? Ah, então na tela. Esse aqui vai lá pro meu camarim. Drica, obrigada, um beijo. Será que tem... quem tem asma também pode estar dentro desse caso de perder peso não intencional? Então, o que eu acho que é muito importante responder para a Drica? Então, algumas doenças pulmonares têm essa perda de peso não intencional, principalmente o quadro de enfisema, que são pessoas que, na verdade, já têm uma lesão importante por causa do tabagismo, na maior parte das vezes. E esse fato de respirar com uma frequência maior leva um consumo de gasto energético e perda de peso. Inclusive, a gente tem propostas para esses pacientes evitarem perda de peso de massa muscular ao longo do tempo. Geralmente o quadro de asma, se ele estiver nesse momento em que frequentemente eu tenho crise e tenho que fazer muito esforço para respirar, pode levar a uma perda de peso, mas na verdade sinalizando que o tratamento não está adequado. Eu preciso melhorar, eu tenho um arsenal de medicações hoje para o tratamento de asma para a gente evitar isso. Entendi. O quadro inflamatório também pode perder peso, porque a asma é uma doença inflamatória, mas também não está bem controlado. Então, eu acho que a ideia é procure um pneumologista, dependendo do quadro respiratório, e fazer os exames gerais para ver o porquê dessa perda de peso. Perfeito. Tá bom? Estourei tudo, né, Glaucia? Tá bom isso aqui, diretora? Ela morre de inveja de mim. Acho que ela queria ficar aqui no estúdio me dirigindo. Arrasaram, meninas. Que delícia. Eu vou deixar o contato, então, e vocês têm uma novidade, né? Pode contar, né? Que elas vão... lançar. A Glaucia só fez um assim, não sei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o contato delas. Vocês vão lá, que vocês vão contar essa novidade lá, pode ser, meninas? Ótimo. Já falei que tem uma novidade. Aí elas contam lá. Vocês vão lá direitinho, pra eu não levar bronca, meninas. Vai lá. @doutora abreviado, _ Ana Priscila Sóguia. Doutora abreviado, _ Ana Priscila Sóguia. E nossa queridíssima NutriChef, @nutricionista Gabi Esteves. @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto, vocês também já encontram. Uma coisa muito legal que elas vão lançar, que vocês vão adorar. Vai lá nas redes sociais para saber tudo. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Deus. Tá bom demais. Juju, guarda o meu. Porque eu fui muito educada, comi só metade. Depois eu aproveito depois do programa. Obrigada, meninas. Obrigada, um beijo, Carol. ótima semana. E Também, tá? sejam felizes, viu? Hoje é segunda-feira, é pra ser feliz todo dia.